Você é insegura? Quem? Eu? Não, acho que não, imagina. Não, tenho quase certeza que eu não sou insegura, não. Será que eu sou? Se você é insegura, assiste esse vídeo que no final tem uma super dica pra você. Hoje eu vou te explicar por que as pessoas são tão inseguras. Gente, quem aí é mãe ou convive com crianças sabe o quanto um bebê, o quanto uma criança é vulnerável. Quando uma criança nasce, ela não sabe fazer nada. Ela depende totalmente da mãe ou de quem cuida dela. Se a gente for ver no reino animal, outros animais já nascem muito mais independentes. Mas isso é uma característica muito única do ser humano. E ele tem um processo lento para conseguir adquirir autonomia. A gente sabe, quem cuida de criança, quem tem contato com criança, que cada criança tem um ritmo. Algumas já querem logo fazer as coisas sozinha. Às vezes você vai oferecer, deixa eu fazer isso pra você. Não, eu já sei fazer, pode deixar que eu faço. Eu tenho uma sobrinha que é muito assim, né? Não, tia, eu sei, sabe tudo. Algumas crianças são muito autônomas, já outras não conseguem desenvolver essa autonomia muito grande. Mas isso é até normal em determinada fase da vida. Então essa criança ela vai crescendo e os pais, geralmente, ou quem cuida, tem o papel de orientar essa criança, aprender a guardar o brinquedo, aprender a fazer as coisas por ela mesma, e aos poucos ela vai se sentindo segura, aos poucos ela vai entendendo o quanto ela é capaz e ela vai se desenvolvendo muito. Mas o que acontece com algumas pessoas é que naturalmente elas já não têm tanta segurança ou vontade de ter autonomia. Ou pode acontecer dessa criança não ter tanto esse apoio dos pais. Quando uma criança acorda no meio da noite morrendo de medo, ou porque teve um sonho, ou porque achou que viu alguma coisa, o que ela faz? Ela corre pros pais, né? Porque é lá que está o porto seguro. E nós, adultos, quando a gente tem algum medo, quando a gente acorda com medo, a gente tem que correr pra gente mesmo, né? Não tem mais aquele porto seguro. Mas para isso, a gente precisa desenvolver em nós essa segurança. E esse caminho que é muito difícil. Porque a gente vai, durante a nossa vida, lidando com muitos fatos. Tanto coisas que nos deixam insegura, como coisas que nos deixam mais seguras. Eu vejo muitas pessoas que aprendem com os erros, e aí elas vão se tornando mais corajosas. E algumas pessoas que ficam com muito medo de tentar de novo. E acabam ficando muito inseguras. Quais são as características de uma pessoa insegura, só para você entender se esse é seu caso? Geralmente a pessoa insegura, ela tem muita dificuldade de tomar decisões, ela fica muito confusa, ela tem muita dificuldade de dizer o que ela pensa, ela tem muito medo de desagradar os outros. Quando existe uma situação que alguém tem que abrir mão, que alguém tem que ceder, geralmente essa pessoa acaba cedendo e ela é muito influenciada pela opinião das outras pessoas. E o primeiro passo para você deixar de ser inseguro, para você passar a se conhecer, é você realmente ter a coragem de ter um autoconhecimento. E para ter esse autoconhecimento, você precisa olhar para essas características suas e você precisa olhar para os seus sentimentos e olhar para o seu passado. Eu tenho muitos pacientes que trazem a questão do passado muito forte. E muitas vezes o passado, coisas que aconteceram na infância, na adolescência, ainda atrapalham eles na vida adulta. Então, se você não olha para esse passado vai virando um fantasma, vai virando um monstro gigante e você não consegue mais entender por que você está insegura. Vira uma bagunça dentro de você. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, entender se você teve alguma influência, se é uma característica sua, porque a gente também não pode só culpar, né, colocar a responsabilidade no passado. Então essas duas coisas, você tem característica de ser mais autônoma ou você tem alguma questão do seu passado que atrapalhou nisso. São duas coisas. E uma terceira coisa é que a gente precisa começar a ter coragem de aceitar o risco. As pessoas inseguras, elas têm um falso ganho, uma falsa recompensa quando elas são inseguras, que é o seguinte: geralmente pessoas inseguras convivem com pessoas mais seguras. E pode ser que você aí, se você for inseguro, você reclame: ah, fulano é muito mandão, quer decidir tudo, eu tenho que ficar abrindo mão. Mas, por outro lado, qual é o ganho que você tem com isso? Quem não faz, não erra. Toda vez que a outra pessoa escolheu,
Ela arcou com os custos da escolha. Toda vez que a outra pessoa decidiu, foi ela que arcou. Se ela fez você abrir mão, você acaba dizendo que foi ela que fez isso. Então, você está colocando a sua vida nas mãos dessa outra pessoa. Assim como o bebezinho que você era lá atrás. E a pessoa segura, ela vai decidir, ela vai ter uma opinião mais formada. Não, pessoa segura não tem nada a ver com opinião forte, tá? Isso é outra coisa, fica para um outro vídeo. Mas ela vai ter uma opinião mais formada e vai conseguir decidir com mais facilidade. A partir do momento que ela decide com mais facilidade, ela também está mais disposta a assumir esses riscos. A pessoa segura, ela vai assumir o risco, e se houver um erro, dificilmente ela vai ficar ali, ai, eu errei, escolhi errado, ai, como que eu sou burra, não sei. Não, ela vai falar, bom, fiz errado, o que eu errei? Como eu posso aprender com esse erro? Assim como uma criança que está querendo aprender a cortar o bife, quando ela é autônoma, na primeira vez que ela não consegue, ela não dá o garfo pro pai e pra mãe, ela vai tentar de novo. Então, o adulto seguro é a mesma coisa, ele vai aprender com o erro dele. E já o adulto inseguro, a pessoa insegura, ela nunca aprende. Por quê? Porque ela não tem o erro nunca é dela. Então, tem um falso ganho aí que você não precisa ter responsabilidade pelas suas escolhas. Pode parecer contraditório, mas às vezes a gente tem tanto medo de errar que a gente se coloca nessa posição de insegurança. Mas eu sei que isso gera muitos prejuízos para sua vida, porque a gente colocar a nossa vida nas mãos de outras pessoas não é legal. A gente não está decidindo, a gente está deixando os outros decidir pela gente. E além de você não se sentir capaz, você ainda tem um relacionamento muito conturbado com as outras pessoas, porque elas passam a ser o vilão da sua vida, né? Então, se você é insegura e você se identificou com isso que eu te falei, hoje eu quero te fazer um convite para que você aprenda a se conhecer um pouquinho mais e para que você aprenda a entender por que você é assim. A insegurança tem muito a ver com medo. Medo de fazer escolhas, medo de errar, medo de não saber se você é capaz. Então, eu quero te convidar a baixar o meu e-book, que é gratuito, sobre os 3 passos para perder o medo. Conforme você vai entendendo como perder o medo de fazer todas essas coisas que eu falei, com certeza você vai se tornar uma pessoa mais segura. É só clicar aqui no link que ele vai chegar no seu e-mail, tá bom? Um beijo e até a próxima!